Estas são reflexões que apresentei recentemente ao Thomas Wagner. Na Riviera Paulista existem centenas de casas, e é razoável dizer que apenas uma fração tem habite-se para toda a construção existente. A prefeitura aplicou multas de dezenas a centenas de mil reais para uma lista de casas que eu tomei conhecimento. Algumas delas estão na Rua Alexandre von Humboldt, na Rua Diego Soares, na Rua Durval Soares da Silva e José Eupídio Dias Camargo. E é muito fácil para a prefeitura lavrar essas multas, porque ela compara o Google Maps contra a área do habite-se, e a diferença é objeto de multa. Esse problema merece ser considerado nas ações que a SARP está considerando empreender? Eu acredito que sim. Isso porque, em grosso modo, a multa lavrada pela prefeitura nas casas que eu tomei conhecimento é da ordem de 30 mil por casa. E qual é o abacaxi? No meu entendimento, é que isso foi apenas uma amostragem do que poderia ser aqui na Riviera. E o que está em jogo? Bom, no meu chute, se nós temos algumas centenas de casas, se a gente fizer uma conta que 100 casas não têm habite-se concordante com a área efetivamente construída, então nós estamos falando de um custo de multas somado da ordem de 3 milhões de reais. Os moradores da Riviera, sendo associados ou não da SARP, serão consultados se a SARP tomar a iniciativa de apresentar essas notificações. Eu me refiro especificamente ao potencial de represálias. E eu gostaria de citar 3 casos que me parecem importantes para qualificar essas represálias. A SARP recebeu uma multa após a denúncia de um diretor da SARP que tomou a iniciativa de falar para a prefeitura que havia uma construção irregular ali. Eu me lembro bem, há algum tempo, na Rua Alecrim, quando foi feita uma denúncia, porque havia um loteamento irregular, quem acabou recebendo a multa, curiosamente, foi um vizinho que nada tinha a ver com a situação. E eu vejo agora que se essa iniciativa prosperar da SARP de fazer a notificação em nome dela, meu chute é que existe realmente um potencial de represálias de 3 milhões de reais em ordem de grandeza. Então, o que a SARP fará? Eu me permito aqui fazer um resuminho. A SARP representa uma fração de moradores da Riviera, não de todos. As represálias potenciais serão informadas aos moradores antes de uma potencial consulta para saber se é o caminho mais adequado e desejado pelos moradores? E, finalmente, será que a SARP pode decidir em nome de todos? E eu me refiro especificamente aos riscos envolvidos de represálias, de multas, eu estou me referindo. Eu também vou me permitir fazer uma pergunta, como se eu fosse um diretor ou um conselheiro. Será que eu me sentiria à vontade, como uma pessoa estatutariamente constituída, em me expor em relação às notificações? E qual vai ser a postura dos diretores e conselheiros se os moradores forem efetivamente multados pela prefeitura? Como é que fica? Que responsabilidade esses diretores e conselheiros terão perante essas multas? Então, resumindo novamente, as notificações poderiam ser feitas pelas pessoas físicas, pelos vizinhos de cada casa emissora, ou poderiam ser feitas pela SARP. Quais são as diferenças? Quais são os riscos que a SARP incorrerá, os seus conselheiros, seus diretores e
e os próprios associados. Eu considero importante tomar decisão depois de que essas dúvidas sejam pacificadas. Na minha avaliação, eu acredito que haja um risco importante de represálias via multas da prefeitura, que são, na prática, comandados a partir do crime organizado. Nós todos sabemos muito bem que essas casas de festa, que envolvem prostituição, drogas e outras cositas, mas tem a retaguarda de políticos conhecidos, de executivos da prefeitura e principalmente da nossa sub-MBOI. E o mesmo acontece com os loteamentos que estão sendo montados ao arrepio das leis municipais e ambientais. Claro, isoladamente as notificações são perfeitas. Se a gente perguntar para um advogado, é claro que ele vai dizer que o nosso embasamento é perfeito, nós estamos cobertos de razão e nós temos tudo para ter sucesso nessa iniciativa, olhando especificamente pelo lado da notificação per si. Mas o que me preocupa muito mais não é essa parte, é sim os perigos com os quais nós estamos nos confrontando ao cutucar com vara curta os empreendedores dessas atividades que estão prosperando em nosso bairro. E eu vejo que o resultado prático, bem provável que ocorra, são as multas de milhões de reais. E aí eu me pergunto, esse é o melhor caminho? Será que a SARP não deveria prospectar alternativas para explorar esse problema que nós temos e descobrir outros caminhos? A minha sugestão para consideração da SARP é que as notificações sejam iniciativas de pessoas físicas, vizinhas por cada casa emissora. A SARP não deveria aparecer formalmente nas notificações, e sim dar apoio de conhecimento para que os vizinhos fizessem as notificações. E eles, vizinhos, é que devem assumir todos os riscos. E, ao limite, se eles não se sentem bem assumindo os riscos, qual seria a justificativa para a SARP assumir? Agradeço ao Thomas pelo convite que fez para que participe da próxima reunião dos diretores e conselheiros, onde será discutido esse assunto, e aqui ficam as minhas informações de contato. Um abraço.